Então finalmente é chegada a hora de analisarmos a segunda metade do arco do resgate do Sasuke no mangá de Naruto. Não vou enrolar muito nessa introdução não, mas preciso começar agradecendo a todos vocês que chegaram em peso no vídeo passado aqui do canal. Por uma dessas curiosidades do destino, aquele foi o vídeo de número 100 e por essa boa coincidência foi um vídeo de grande sucesso aqui para os parâmetros do canal. Boa parte desse sucesso veio pela provocação no título e na thumb? Certamente. Mas o fato é que a maioria que veio gostou do conteúdo daquele vídeo e aí nós tivemos um bom resultado. Então já deixo aqui meu sincero agradecimento a todos os que tornaram possível aquele bom resultado. Agora vamos lá para a análise do resto do arco. Já deixa aí o like naquele velho sistema de confiança, você já deixa aí o joinha confiando que o vídeo será bom. Se não for, tu tira o like depois e me xinga e tá tudo certo, mas já dê o joinha aí porque senão você vai esquecer depois e aí quem se lasca sou eu. Se inscreve também no canal para receber vídeos novos toda segunda e às vezes quinta ou sexta sobre anime e mangá. E também compartilha o vídeo para nos ajudar a crescer e um dia chegar aos incríveis e impressionantes 2.000 inscritos. Agora sim, vamos lá. Continuando os eventos da saga, temos a luta contra o Kimimaro, que é o mais poderoso dos ninjas da Vila do Som, pelo menos dos que foram mostrados até agora, sendo ele o antigo candidato a ceder o próprio corpo ao Orochimaru antes de este conhecer o Sasuke. Em tudo e por tudo, é um personagem bastante instigante esse Kimimaro, e digo aqui que acho que ele poderia ocupar até um espaço maior dentro da obra, porque todos os elementos que caracterizam um bom personagem em um shonen de porrada estão ali nele. Primeiramente, o estilo de luta dele é bastante interessante. Ele é mais um daqueles que tem o taijutsu, isso é, a luta física, como o carro-chefe de sua forma de combater. E vendo esses poucos capítulos nos quais o Kimimaro está sob os holofotes, me veio um insight que eu julgo importante compartilhar aqui com vocês. Eu percebi que o Kishimoto tem uma habilidade realmente impressionante para retratar de formas específicas o estilo de luta de cada personagem. Óbvio, dirá você, meu caro espectador. Você só veio perceber isso agora? Cada boneco em Naruto tem um tipo de poder bastante diferente e cada luta é estruturada em torno das características não só dos poderes, como também da personalidade desses personagens. Assim é que, por exemplo, as lutas do Shikamaru são todas estratégicas porque ele é um personagem bastante inteligente. As lutas do Lee costumam envolver superação física e força de vontade porque essas são as características marcantes dele e por aí vai. Tudo isso você tá me perguntando, meu caro espectador, e aí eu respondo. Sim, é óbvio que eu já tinha percebido tudo isso e eu até mencionei essas coisas em vídeos passados, mas o Kimimaro vai um passo além nisso daí, porque ao retratar esse vilão, o Kishimoto soube fazer um modo muito específico de luta para ele. Veja, tanto ele como o Lee são personagens especializados em taijutsu, e ainda assim eles lutam de modo muito diferente. O Kimimaro tem uma elegância no seu modo de combater, uma leveza nos seus golpes, pouco desperdício nos seus movimentos, sendo bastante efetivo no combate corpo a corpo enquanto mantém sua compostura. Já o Rock Lee é mais uma coisa de volume e de força, ele é bem rápido, bem forte e bem agressivo na abordagem, e toda essa diferença no modo de lutar dos dois personagens que são especialistas na mesma forma de combate é retratada pelo Kishimoto puramente por meio das coreografias das lutas e por meio de narrativa visual, e isso me deixou bastante impressionado. É um nível ainda mais elevado na arte de dar características específicas de combate para os personagens, sem precisar falar nenhuma palavra, inclusive só pelo modo como ele desenha esses personagens lutando, ele consegue fazer personagens que têm características semelhantes serem bastante diferentes. Eu não canso de me surpreender com o que o Kishimoto faz no Naruto clássico, de verdade mesmo. Além dessa questão, o próprio poder do Kimimaro é bastante peculiar, digamos assim, o que aumenta a especificidade desse personagem, o distancia do senso comum, aquela coisa da técnica do osso, né? O cara tira a sua própria coluna vertebral para usar como espada, o cara usa os ossos do braço como lâmina, muito diferente, muito interessante. E é muito cool também, vamos convir aqui, né? E por último, ele é um antagonista que tem questões temáticas bem marcadas também. A sua devoção extrema pelo Orochimaru, que foi uma pessoa que o deu propósito na vida, a relação esquisita que ele tem com seu ídolo, difícil de entender por aqueles que vêm de fora, e até a instigante comparação que o Kishimoto fez entre a relação do Kimimaro com o Orochimaru e a relação do Lee com o Gai, que foi essa comparação colocada na boca do Gaara, tornam tudo o que rodeia esse antagonista muito interessante. Aliás, não posso deixar passar a ideia de que essa questão temática do Kimimaro com o Orochimaru se contrapõe de maneira inesperada com os temas do próprio Gaara. É quase como se o Naruto, sendo acolhido por seus amigos de Konoha, representasse uma versão do Gaara que foi resgatada de maneira saudável da solidão, e o Kimimaro fosse uma saída doentia dessa solidão, na qual ele se torna uma mera ferramenta nas mãos de outra pessoa, mas ainda assim não está mais só e encontra um propósito na vida que vai além de si mesmo. Fica então para a interpretação do leitor se o Kimimaro estava em um poço mais fundo do que o Gaara antes deste se converter, ou se o ninja da Vila da Areia estava em situação pior.
O fato, porém, amigos, é que há discussões temáticas muito interessantes envolvendo o Kimimaro e sua contraposição / comparação com o Gaara e com o Rock Lee. Por todos esses motivos, isto é, pelo seu estilo de luta bem marcante e bem representado por meio de narrativa visual, além de seu poder ser bastante cool, né, aquela estética da obra de ação que eu já falei várias vezes, e por seus temas bem desenvolvidos, apesar de muito rápido, é que eu lamento que o espaço dele seja tão pequeno no mangá de Naruto. Mas sigamos. Estruturalmente, a luta contra esse antagonista me lembra, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, o combate contra o Freeza em Namekusei. Eu digo isso porque ela possui ao mesmo tempo mudanças na dinâmica e o envolvimento de vários personagens para ajudar no momento decisivo. Então, inicialmente, o Kimimaro está tendo vantagem na luta contra o Naruto, até que chega o Rock Lee, que aliás, a chegada do Rock Lee é um momento de grande empolgação, diga-se de passagem, porque representa a vitória desse personagem naquela batalha que ele travou na primeira metade do arco, né, contra aquela cirurgia, todo aquele drama que a gente retratou no vídeo passado. Então o Rock ele chega e começa a enfrentá-lo. Na parte do Lee, na parte na qual o Lee está lutando contra esse vilão, há mudanças na dinâmica, ou seja, em alguns momentos o Lee está na vantagem, em outros momentos o Kimimaro está na vantagem, e essas viradas são marcadas pelas transformações do vilão, assim como nas outras lutas contra os ninjas do som que eu mencionei no vídeo passado, e pela ingestão do álcool por parte do Lee, né, aquela parada que é até meio engraçada, que ativa o estilo do punho bêbado e passa a dominar o combate até que o vilão utiliza outra transformação e fica ainda mais poderoso. Tudo isso lembra a estrutura da luta em Namekusei, na medida em que ali o Akira usava as várias transformações do Freeza para mudar a dinâmica do combate, mas ao mesmo tempo ele também colocava a chegada de outros personagens, aumentando assim a escala da luta. Assim é que vemos o Piccolo tendo espaço ali, por exemplo, e fazendo frente ao Freeza por um tempo, até que o vilão use de outra transformação e derrote o Namekusei-jin. Então aqui é o Lee que chega e faz frente ao Kimimaro por um tempo até que ele usa uma transformação e o derrota, e aí depois chega o Gaara, assim como o Goku chega lá na frente na luta contra o Freeza, né? Enfim, voltando a Naruto, quando o vilão usa sua última transformação e começa a prevalecer sobre o Lee, chega o Gaara para salvar o dia. E ainda que muitos achassem impossível isso, o Gaara voltou ainda mais apelando que ele já era no arco do Exame Chunin. Vocês bem sabem que eu odeio o modo como a conversão desse personagem aconteceu no mangá de Naruto, mas eu devo admitir que vê-lo lutar ao lado do Rock Lee no campo de batalha dá uma sensação de recompensa, de fechamento para a relação entre ambos que estava aberta desde o fatídico combate no Exame Chunin. Quanto à parte do ninja da areia nesse combate, não há muito mais a dizer, sendo o mais interessante aqui a contraposição temática com o Kimimaro que eu já mencionei, e também é bom notar que apelão o quanto o Gaara seja, e ele é bastante, ele ainda assim seria derrotado mesmo tendo vantagem natural contra Taijutsu, tamanho era o poder do adversário dessa vez. Mas a sorte acompanha os grandes ninjas também, meus amigos, nós aprendemos isso com o Gai, e aqui ela ajudou os nossos queridos heróis, né? De resto, o arco parte para o seu trecho mais importante, que é a confrontação entre o Naruto e o Sasuke para decidir o destino desse último. O que me parece mais interessante nessa luta é o fato de que ela é muito bem feita em termos de coreografia, estrutura e impacto das cenas. Ainda assim, tudo isso se torna pálido em comparação ao peso emocional desse combate, que é o carro-chefe dessa parte do mangá. Hoje em dia nós todos já estamos acostumados com os rumos que o mangá de Naruto tomou, porque essa obra fez grande sucesso, foi bastante discutida e terminou entrando no senso comum da comunidade otaku, né? Então nós tendemos a perder de vista a ousadia do que acontece aqui, mas pensemos por um instante nesse ponto. O Kishimoto teve a audácia de realmente fazer um dos seus protagonistas se bandear para o lado do mal e não por um período curto. Ele teve a ousadia de colocar um dos seus principais personagens para caminhar pelo lado negro da força, por assim dizer, e mantê-lo lá por uma parcela muito grande da sua história. O mais comum é vermos o padrão Dragon Ball acontecer. Um personagem aparece como mal e aos poucos vai se convertendo ao bem. E Naruto faz isso também com o Gaara e com o Neji e não faz tão bem assim como vocês já sabem que eu penso, né? Às vezes nós temos também coisas como o Majin Vegeta em Dragon Ball, que é um personagem que já está bom e que por um curto período de tempo recai para o mal de novo. Ou então nós temos um personagem que é apresentado como vilão e lá na frente nós somos apresentados a seu passado e os seus motivos, o que nos gera empatia por ele, tal qual o Togashi fazia em Yu Yu Hakusho, por exemplo, com Toguro e Sensui. Mas o caso Sasuke é diferente de todos esses. Primeiro, o Kishimoto trabalhou seu personagem como protagonista, como um herói, e ainda mais, como uma pessoa que a cada dia que passava estava construindo mais laços com os outros personagens principais, e aí ele vai lá e dá um cavalo de pau e põe esse personagem para andar por caminhos tortuosos e o mantém nesses caminhos tortuosos por muito tempo. Vocês me conhecem, quer dizer, alguns me conhecem, né, porque tem gente nova chegando agora. Um dos pontos que eu mais critico em Shonen é a dificuldade que os autores têm em adotar consequências graves para os atos dos personagens. Em várias obras nós vemos coisas grandiosas acontecendo para logo em seguida serem anuladas porque seriam pesadas demais para o resto da série. Protagonistas que morrem, protagonistas que perdem os poderes, personagens importantes que vão embora, etc. E que logo em seguida de alguma forma esses eventos são anulados
controlados para que o mangá possa seguir em frente, porque o autor não consegue abrir mão daquele personagem, o autor não consegue deixá-lo de lado e simplesmente seguir sem ele. Então o personagem tem que reviver, tem que retomar seus poderes, tem que voltar de alguma forma. Isso me incomoda muito em vários shonen porque é de certa forma uma traição ao leitor, vamos dizer assim, porque o autor promete uma coisa, ele constrói a cena em um sentido e depois ele anula tudo porque, enfim, ele se acovardou. Isso que o Kishimoto fez aqui é o oposto de tudo isso. É muito corajoso e muito incomum e eu o aplaudo por isso. Ele botou seu protagonista para caminhar pelo lado do mal e por muito tempo durante a história de Naruto. Dito isso, conhecemos aqui mais do passado trágico do Sasuke, com mais detalhes da vida que ele levava junto à sua família antes da destruição quase completa do seu clã. Alguns temas muito interessantes são retratados aqui, sobretudo a relação do Sasuke com seu pai, que indiretamente também envolvia o Itachi. O tempo inteiro o caçula buscava a aprovação do pai, o reconhecimento por parte do seu genitor, que estava mais interessado nas extraordinárias habilidades do filho mais velho. Quanto a esse último, a relação era bastante ambígua, ao mesmo tempo de admiração e de uma certa inveja, até porque, como eu já disse, o Itachi gozava da quase completa atenção do pai, até o momento em que ele começou a, entre aspas, enlouquecer, né? Por hora é assim que a coisa é retratada nesse flashback, mas é óbvio que eu sei que vai haver uma virada lá no futuro da série, quanto a esse ponto. Enfim, depois que o Itachi começar a enlouquecer para buscar poder, né? Aí é que o pai começa a dar mais atenção ao Sasuke, até com a emocionante cena na qual ele reconhece as habilidades do filho mais jovem e também instrui o seu caçula a não andar com seu irmão porque ele é uma má influência, né? Coisa desse tipo. Também nesse flashback é revelada a condição para que o Uchiha pudesse obter o tal do Mangekyo Sharingan, e é essa parte que liga o flashback à luta no tempo presente entre Naruto e Sasuke, porque o Uchiha deve matar o seu melhor amigo para obter esse poder, e aí nós vemos o Sasuke finalmente reconhecendo Naruto como um igual, e além de tudo isso como seu melhor amigo. E até existe um pouquinho mais de trabalho quanto à relação pregressa dos dois nesses flashbacks que nós temos, né? A gente vê que de alguma forma os dois se entendiam, eram solitários cada um à sua maneira e tal, então quando a série começa eles são rivais, mas já existia uma certa empatia entre eles, e isso é mostrado aqui. Emocionalmente, é uma cena bastante ambígua essa, porque se por um lado ela gera uma recompensa ao leitor, que há muito esperava por esse reconhecimento do Naruto por parte do Sasuke, ela também traz desconforto, porque dentro daquele contexto, era ruim que o Sasuke reconhecesse o Naruto, já que isso significaria que ele realmente tinha a intenção de matá-lo. Então é o trabalho inteligente das emoções transmitidas pela cena, porque essa ambiguidade é quase cruel com o leitor. E eu digo isso como um grande elogio. Você, leitor, vai ter o que quer. Finalmente o Sasuke vai dizer o que você quer ouvir há muito tempo. Mas dentro do contexto da cena, você vai preferir que ele não o tivesse dito. É uma ironia dramática das mais finas, senhores. Façam aí a cara de pedra e peguem a taça de vinho. É uma cena agridoce, ela é ambígua porque ela tem esses sentimentos diferentes ao mesmo tempo, né? É quase como se fosse um fechamento, quase como se fosse uma recompensa, mas uma recompensa macabra pro leitor, porque ele tá vendo o que ele queria ver, só que ele não sente o que ele achou que sentiria quando ele fosse ver aquela cena, porque ela traz implicações piores do que o que ele gostaria. Muito interessante mesmo. Enfim, a batalha tem lá várias reviravoltas, vemos a evolução dos poderes do Sasuke, né? O Sharingan dele dá uma evoluída, ele usa suas transformações do selo. Nós vemos o Naruto recebendo quantias generosas de chakra da raposa de 9 caudas e mostrando um poder impressionante, e tudo isso tá muito bem. Mas como eu já disse, empalidece perante o impacto emocional dos eventos. Ao final de uma batalha bastante carregada de sentimentos e cheia de cenas icônicas, inclusive muito interessantes do ponto de vista visual, né? A arte aqui também está muito bem trabalhada. O vitorioso é o Sasuke, que realmente vai trilhar o seu caminho de trevas para conseguir vingança. Aos 45 do segundo tempo, porém, ele resolve não matar o Naruto, já deixando a indicação de que talvez ele não tenha se bandeado por completo ao mal. Ele queria sim, e julgava que era necessário se tornar mais forte, muito mais forte, mas não teve coragem de pagar o preço que ele achou que deveria pagar para consegui-lo. Isso, além de indicar ao leitor que o Sasuke ainda tem salvação, ele ainda não se perdeu por completo, também carrega uma discussão interessante. Na cabeça do Sasuke, o fato de ele não matar o Naruto significava que ele estava buscando poder, trilhando um caminho melhor do que o do seu irmão. Ele fala isso: eu vou ficar poderoso, mas eu não vou cair aonde você caiu, eu não vou fazer o que você fez. Mas esse caminho envolvia se entregar de corpo e alma ao Orochimaru. Então fica novamente para que o leitor faça sua interpretação. O caminho escolhido pelo Sasuke era realmente tão melhor assim que o do Itachi? Há controvérsias. Cartas para a coluna. O arco então fecha as suas cortinas com uma grande derrota para os ninjas da Vila da Folha. E é claro que isso pesa na
mente do Shikamaru, que era o líder dessa missão. Apesar dele não ter culpa, porque essa missão ia ser um fracasso de todo jeito, não tinha quem convencesse o Sasuke ali, né? Como eu disse no vídeo passado, essa saga traz uma questão muito interessante para esse personagem, acerca da sua capacidade de liderar e de tomar a frente dos seus pares, e aqui essa questão tem um fechamento competente. Nós vimos o Shikamaru ao longo do arco mostrar características de um grande líder. A disposição com a qual ele encarou essa missão foi a de um grande líder. Vamos salvar o nosso companheiro, apesar de eu não gostar muito dele, ele é um camarada da Vila da Folha, então a gente vai com tudo, vai até entregar nossas vidas para conseguir salvá-lo. Ele também mostrou uma grande fé nos seus comandados, que é também uma característica importante de um grande líder. Mas nós também o vimos, entre aspas, fracassar nossa missão, digo entre aspas porque não tinha como suceder, como eu falei, né? E o vimos aprender suas lições, se tornando um ninja mais maduro do que era no início. Todo esse arco, toda essa discussão temática do Shikamaru nesse arco, trabalhado de uma maneira muito bem feita. E por fim temos o Naruto se recusando a desistir do Sasuke, ao contrário dos conselhos do Jiraiya. Antes de encerrarmos os comentários acerca dessa saga, é importante falar que a essa altura do campeonato o Kishimoto já estava trabalhando de maneira muito clara a temática da repetição dos ciclos ao longo das diferentes gerações. As comparações muito óbvias entre os membros do time 7 e a equipe do Jiraiya, Orochimaru e Tsunade, na época em que esses eram estudantes, que são feitas desde o arco passado, já retratam esse ponto para além de qualquer dúvida. Agora, porém, o Naruto tenta quebrar a repetição desse ciclo, porque ele não vai desistir do Orochimaru da sua geração, ao contrário do que fez o Jiraiya lá atrás. E assim as cortinas de Naruto clássico se fecham. Também existia um outro time muito parecido com o time 7 no passado de Konoha, e isso nos leva a Kakashi Gaiden. Essa curta história que retrata o passado do Kakashi serve como uma transição entre o Naruto clássico e o Shippuden. Todos nós sabemos que as coisas que são mostradas aqui terão grande importância no futuro da série, mas isso não é coisa a que devemos nos ater por hora. O fato é que, como eu dizia, as comparações entre o time do Kakashi e o time 7 são também bastante óbvias, tanto nas características de cada um dos personagens, com o Obito sendo quase 100% o Naruto, o Kakashi lembrando o Sasuke, sobretudo na ideia do passado trágico envolvendo sua família, e a Arin sendo bastante semelhante a Sakura. Também as relações entre eles eram muito parecidas com o que vemos no time do Naruto. Existe ali também um triângulo amoroso de paixões platônicas e uma rivalidade aberta entre Kakashi e Obito que tem dificuldades de se compreenderem um ao outro. Ao longo dessa curta história, porém, vemos uma diferença decisiva. No time do Kakashi, o Naruto, ou melhor dizendo, o Obito, conseguiu converter o Sasuke. Ele conseguiu convencer o Kakashi a mudar seu pensamento e a alterar seus caminhos enquanto ninja. O custo disso foi altíssimo, sabemos, mas o fato é que o Obito marcou para sempre a trajetória do Kakashi enquanto shinobi, modificando completamente seus valores. Assim nós entendemos perfeitamente como o Kakashi virou a pessoa que ele era quando o conhecemos na série, como ele passou a ter a visão de mundo que ele ensinou ou tentou ensinar ao time 7. Mais interessante que isso, porém, é perceber que o Kishimoto, de maneira muito hábil, conseguiu trabalhar essas temáticas do Kakashi em apenas 6 capítulos. Então nós vemos o Kakashi tendo uma filosofia ninja muito estrita no sentido de seguir as regras, e somos informados que isso tem a ver com a história do seu pai, que era uma lenda em Konoha, mas que terminou a vida em desgraça por ter tentado ajudar seus amigos. Assim sendo, o jovem Kakashi aprendeu sua lição. Siga sempre as regras e elimine suas emoções quando tiver em uma missão ninja, né? Ou seja, torne-se uma ferramenta de guerra, diria o Zabuza. Uma ferramenta perfeita, né? E aí ao longo dos 6 capítulos vamos vendo como ele foi mudando seu pensamento por influência do Obito, retomando assim o ponto de vista seguido por seu próprio pai e que ele estava tentando renegar por muito tempo. E então, depois da tragédia que se acometeu sobre seu amigo, o Kakashi vira outra pessoa completamente, pegando até alguns trejeitos do Obito, como a mania de sempre chegar atrasado nos compromissos, até por estar visitando a tumba desse mesmo Obito, né? Enfim, o ponto é, Kakashi Gaiden é uma história curta, mas que se mostra bastante eficiente em trabalhar seus temas, explicar o personagem do Kakashi com toda a sua variação de visão de mundo, né? Todo o arco do Kakashi, vamos explicar assim, né? Se você quiser colocar em termos de manual de roteiro, com a mentira na qual ela acreditava e ele passando a ver a verdade e a aceitar a verdade, então um arco positivo de personagem, se você quiser colocar em termos manualescos, que eu prefiro evitar aqui nos vídeos, vocês me conhecem, mas tudo isso está aqui nesses 6 capítulos, revelando o passado do Kakashi, ou seja, dando informações importantes para o leitor acerca do personagem central da obra e preparando o público para reviravoltas grandiosas no futuro da série. Não dá para ficar muito melhor do que isso, ele conseguiu todos esses méritos em apenas 6 capítulos, com a história bem redondinha, bem fechadinha, bem ajeitadinha. E ainda trabalha na questão dos ciclos, né? Em Naruto, que também o time Kakashi é muito parecido com o time 7, etc, etc. Revela também acerca do Minato, que é um personagem importante, a gente vê um pouco mais dele, essa coisa toda, né? Enfim, então o Kakashi Gaiden é bastante eficiente no que ele se propõe a fazer também. Então por hoje é só, senhores. O arco do resgate do Sasuke é dividido em seções bem claras. Seu começo e seu final são marcados pelo desenvolvimento dos dramas de vários personagens, seja o Lee, seja o Shoji e outros, né? O Shikamaru, enfim. O final do arco
diz respeito a Sasuke e Naruto, obviamente, então também há um trabalho dramático aqui em relação a Sasuke e Naruto de maneira mais específica. Entre essas duas partes, temos uma sequência muito bem feita de lutas, que valoriza cada um dos personagens envolvidos e ainda nos apresenta o interessantíssimo Kimimaro, que poderia ter mais espaço dentro da série, penso. E depois de tudo isso, Kakashi Gaiden é uma aula de como contar uma boa história com começo, meio e fim em poucos capítulos. A conclusão então é: Naruto clássico como um todo é uma obra de altíssimo nível, com o Kishimoto mostrando habilidades as mais variadas enquanto autor para escrever sua história, passar sua mensagem, emocionar o leitor, trabalhar seu roteiro, enfim, ele acerta em muitos níveis, com muitas técnicas, com narrativa visual, com escrita, com tudo muito bem amarrado, com desenvolvimento de personagem, enfim, é uma aula. Eu tô curioso então para ver o Shippuden, principalmente porque vocês dizem que o Shippuden vai ficar ruim, e é difícil de acreditar que um autor desse nível consiga fazer uma obra bem ruim, mas vamos ver, né? Encerramos por aqui. Deixa aí o seu like, meu garoto, compartilha o vídeo para ajudar o canal a continuar crescendo e se inscreve aqui e ativa o sino, porque o YouTube dá uma sacaneada boa nas notificações do vídeo, então se inscreve e ativa o sino para receber vídeos sobre anime e mangá toda segunda às 5h15, às vezes também quinta ou sexta, e dá aquela moral para ver se a gente chega nos 2.000 inscritos. Valeu, até a próxima.